Boa noite, gente. Vamos começar a nossa live por aqui. Nossa semana Você Promovida e Realizada. Então, o YouTube não está nos ajudando. Não sei o que houve, mas a gente vai começar por aqui. Deixa eu avisar aqui. Boa noite a todos que estão chegando. Essa é a live da semana Você Promovida e Realizada. Então, boa noite para quem está chegando. Hoje é dia 5 de abril de 2022. E, gente, a gente vai começar, então. Eu vou gravar aqui também pelo Zoom, né? Para deixar tudo gravadinho, para a gente ter depois acesso a essa aula. Então, essa é uma aula que a gente vai falar sobre o Enneagrama. Então, quem tá no grupo lá já teve acesso ao material, né? O material do Enneagrama. E a gente vai começar, então, a nossa aula hoje. Então, deixa eu me apresentar oficialmente, vou me apresentar aqui também. Eu sou Thalita Oliveira, né? A gente vai ter a nossa primeira aula, então, na semana Você Promovida e Realizada. E para quem tá chegando agora, para quem não me conhece, eu sou mentora de carreira, trabalho há 12 anos com isso já. Já ajudei diversas pessoas. Eu e a Ariana, a gente já fez um cálculo aí, né, Ariana? Já passaram mais ou menos 1000 pessoas aí pela minha mão, pelas minhas mãos, né? E a cada processo é também uma descoberta, é um processo de cura também. Pra mim, enquanto pessoa, né, enquanto profissional, que, como qualquer um de nós, né, que quer também ser feliz, também no seu trabalho, ter uma vida plena também no trabalho. Então, gente, além de ser mentora de carreira, eu também sou professora em pós-graduação e fui gestora de recursos humanos durante muitos anos. E esse processo de trabalhar com pessoas, trabalhando na gestão de pessoas, foi algo que me trouxe muita expertise, principalmente do ponto de vista da formação de líderes, porque eu sempre trabalhei com gestores, gestoras, ajudando eles nesse processo de fazer a gestão das suas equipes. E assim, eu peguei todas as fases, né? Eu peguei a fase lá, início dos anos 2000, um resquício ainda da reengenharia, depois os processos de qualidade, mudanças de normas, até a gente pensar na educação corporativa, a importância da educação, olhando do ponto de vista, saindo um pouco daquele olhar de treinamento e passando a olhar do ponto de vista de educação corporativa mesmo. Então eu peguei a moda da gestão por competências, todo mundo falando em gestão por competências, não se sabia nem o que era isso e muito menos como medir isso. Passei por tudo isso também e hoje atuo. A minha última experiência na área de recursos humanos foi na área de desenvolvimento humano, em que tem esse olhar mais sistêmico, a gente olha para a pessoa como um todo e não só nos processos de gestão de pessoas. E cada vez mais a gente tem o olhar humano. A gente parou de olhar para as pessoas como coisas e começamos a ter um olhar mais humano para as pessoas dentro das organizações. Isso não quer dizer que não se busca resultado, isso não quer dizer que a gente não busca entregar resultado, porém a gente está entendendo, né, cada vez mais que os resultados eles chegam por esse respeito em relação à humanidade mesmo, né, ao lado humano de todas as pessoas. Então, para quem tá chegando aí, essa vai ser uma live específica pra gente tratar das estratégias para tu ser promovida e se sentir realizada na tua vida. Foi por acaso mesmo que eu comecei a trabalhar com essa questão de promoção, porque esse foi um resultado que os meus mentorados e as minhas mentoradas começaram a ter, né? Então, geralmente vinham pessoas de nível sênior, nível pleno e sênior para mim, buscando aí uma orientação profissional, saber qual caminho seguir para daqui adiante. E quando eu vi, as pessoas estavam sendo promovidas, né? Então, assim, as estratégias que eu trazia para as pessoas, elas funcionavam muito bem. Então, assim, eu entendia, né? Eu entendo o que está acontecendo ali e organizava junto com as pessoas melhores estratégias para lidar com a sua gestão, né? Então a gente isso na verdade é fruto de muito estudo, de conhecer mesmo como é que funciona a questão né? Como é que funciona essa dinâmica dentro das organizações e também entender como é que funcionam os colegas, os coleguinhas, né? Porque os coleguinhas também têm os mesmos anseios, têm as mesmas perspectivas, têm os mesmos desejos. E aí a gente entendendo essa dinâmica,
fica muito mais fácil a gente perceber e pensar em estratégias. Então são vários cases de sucesso aí que eu compartilho com vocês e vou compartilhar com vocês também nessas aulas. Então assim, hoje a gente vai ter alguns recadinhos, tá? Então isso não vai acontecer nas próximas aulas, mas eu preciso passar alguns recados aqui, senão depois a Ariana me xinga. Mas eu vou dar presente pra vocês, então a gente vai ter um concurso nas nossas aulas, tá? Então assim, a gente vai ter 2 premiações, tá? Então eu vou dar 2 prêmios aí pra quem participar. E pra participar você tem que tirar um print da nossa live e colocá-la nos teus stories e me marcar e marcar a Ariana, que está aqui também presente, que é a minha parceira. Então, por que vocês precisam marcar nós duas? Porque a gente precisa ver, né? A gente precisa saber quem é que... Se uma perder, né, de não perceber isso, a outra pega. Então, tem que marcar a minha e a Ariana, tá? Mostrando a parte ali da aula que tu sentiu mais, que achou mais interessante, enfim. E também... no post que a gente vai colocar, então vai ter um post lá específico da nossa aula, que você tem que comentar com o hashtag eu vou ser promovida, tá? Então fazendo essas 2 coisas, você já está concorrendo aí ao sorteio, né? Porque vai ter um concurso aí pra você ganhar esses 2 prêmios, tá? Eu não vou contar, porque é segredo, né? É segredo, mas são prêmios muito bons, tá, gente? Se fosse você, não ficava de fora, não. Gente, então assim, eu quero começar contando pra vocês a história, rapidinho, tá? A história da Karine, que foi minha mentorada. A Karine, ela me procurou porque ela estava, bem na época ali do início da pandemia, estava sobrecarregada, estava cansada, com filho pequeno em casa, e ela precisava se organizar. Ela buscou, né, mentoria de carreira, porque ela assim, meu Deus, eu não sei mais o que eu faço, porque eu tô dando conta de filho em casa, tô dando conta de marido, o marido dela tava querendo empreender, então tava uma loucura, assim. E ela me procurou e a gente começou a fazer um trabalho realmente de organização. Entender quais são os pontos fortes dela, aquilo que ela tinha que olhar com mais atenção, falar sobre aquilo mesmo, porque isso é um erro que as pessoas cometem, tá? É ficar focando muito nos seus pontos fracos. Então a pessoa fica, porque eu tô inseguro, ou porque eu tô com medo, ou porque eu erro, ou porque eu não sei fazer um relatório X. E as pessoas ficam tão focadas naquilo que elas não sabem, que elas esquecem de valorizar aquilo que elas sabem. Então, uma das partes da mentoria é a gente valorizar aquilo que a pessoa tem de bom, aquilo que ela sabe fazer muito bem, porque aquele vai ser o diferencial dela. Eu nunca vi ninguém ser promovido que não estava fazendo muito bem feito aquilo que foi contratado. A pessoa, ela só consegue ou ganhar destaque na empresa que ela tá, ou ganhar destaque fora, ser enxergado, ser visto fora, se ela tá fazendo muito bem aquilo que ela foi designada. Então, não dá pra mudar quando você tá desmotivada, quando você tá desmotivado. Não dá pra mudar quando você tá de saco cheio do seu chefe. Não dá pra mudar quando você não aguenta mais a cultura da organização. Dá, né? Mas vai ser muito mais difícil. Vai ser talvez ou para uma oportunidade de trabalho igual ou pior, ou você realmente vai acabar sendo saído. Então, para você crescer onde você está, você tem que fazer tudo que é exigido no trabalho que você está. Gente, isso é aprendizado meu de história de vida, mas também é aprendizado da observação que eu faço dos meus clientes. Tá? Então, quando a gente tá 100%, quando a gente tá show de bola, quando a gente tá entregando tudo aquilo que a gente foi contratado mesmo para entregar, é que a gente consegue fazer a mudança. E isso significa muitas vezes fazer coisa que você não gosta, fazer ações que você não gosta, trabalhos, atividades que você talvez não goste, porque isso faz parte do pacote, tá? Esse é um aprendizado que eu quero que você saia daqui hoje com isso na mente. É fazer um relatório que você não gosta, é ter que interagir com um cliente que você não gosta, é ter que ir para uma reunião que você não gosta. Tudo isso faz parte desse pacote. E para você se destacar, ou pelo menos ser visto, você realmente tem que entregar o pacote inteiro. Então a Karine chegou para mim nessa situação. Oi, Mari, boa noite. A Karine chegou para mim nessa situação super incomodada, porque na época em que a gente fez a mudança ali do trabalho presencial para o trabalho online,
ela tava super estressada, porque, claro, gente, quem passou por isso sabe, foi exigido muito mais do que aquilo que estava sendo entregue no presencial. E aí, com o filho pequeno, com o marido querendo perder, ela tava enlouquecida. E aí, o que aconteceu? Ela começou a se organizar, porque ela já é uma boa profissional, ela já era um nível sênior, né, no trabalho. Na verdade, ela não era analista, eu me enganei. Ela era gerente júnior. Nessa empresa tinha essas coisas de gerente júnior, plano e ser. E ela era gerente júnior, super exigida, e ela começou a se organizar, ela começou a entregar resultado. Os gestores viram que ela estava fazendo algo diferente, e aí ela, assim, no meio do processo, ela teve reconhecimento para plena. Então ela virou uma gerente plena, tá? Ou aí, eu vou lembrar também do caso do Luca, que é um dos meus casos, assim, de maior sucesso, na minha visão, porque ele teve um reajuste. Ele botou na cabeça dele que ele, até setembro de 2021, ele iria estar ganhando um valor X, tá? Eu não me lembro se era 12 ou 11 mil, não me lembro exatamente, tá? E ele saiu de um salário de 2.600 para os 11 mil antes de setembro de 2021. Por quê? Porque ele fez exatamente aquilo que ele tinha que fazer. Ele mudou totalmente a abordagem que ele tinha com o gestor dele, porque era uma abordagem de muitas promessas e poucas concretizações. Então, o gestor dele chegava e prometia muita coisa pra ele. Ah, tu é jovem, tu tá recém 2 anos aqui com a gente, olha o fulano tá aqui há tantos anos, tu tem que construir a tua história. E, gente, ele entregava muito, ele realmente fazia a parte dele. Só que o que estava faltando? Ele se posicionar, porque ele ia para as reuniões com uma postura de pedinte, sabe? Postura de pedinte, aquela assim, por favor, olha só, me enxergue que eu sou boa naquilo que eu faço. E assim, você já me prometeu, você está me magoando, essa era a postura dele. Quando a gente desenhou a estratégia de abordagem, ele foi muito direto, muito assertivo, né? Oi, Dilson, obrigada por estar aqui. Ele foi muito direto, muito assertivo. Eu entrego isso, isso e isso, e eu estou olhando o mercado. Ponto, foi isso que ele fez. E aí o que acontece? O gestor dele, né, ficou desesperado. Como assim? Ele entrega muito, então ele tinha certeza que ele estava entregando muito, né? Ele sabia que ele estava entregando muito, estava entregando o resultado, estava fazendo além, ele estava fazendo over-delivery, né, Dilson? Ele entregava mais do que ele era solicitado, e ele chegou e falou e se impôs. Mas ele se impôs de uma forma assertiva, gente, ele se impôs de uma forma direta, ele não ficou... Ai, sabe aquela postura de ninguém me vê, ninguém me enxerga, realmente, fulaninho lá, fulaninho nem faz tudo isso, e já tá ganhando aí muito mais que eu, entrou ontem e tá ganhando mais que eu. Ele parou de reclamar, porque foi isso que ele fez na primeira sessão comigo. Ele ficou reclamando muito. Ele parou com isso e começou a realmente agir de uma forma estratégica. Ou, né, vou contar um outro caso agora, do Lawrence, um outro cliente meu, queridão, super focado, super dedicado ao trabalho, trabalhava numa empresa que não tinha horário, era uma loucura, né? E ele começou, então, a perceber que ele não tinha espaço de crescimento dentro dessa empresa. Mas ele também entendia que ele precisava mudar algumas coisas no seu comportamento. Então, porque ele é muito técnico, é uma pessoa muito técnica, e o perfil técnico é um perfil mais voltado... para ser criterioso, né? Para ser às vezes cri-cri. Ele percebeu que o ser cri-cri não estava funcionando, que ele precisava ser mais ágil. Então ele percebeu isso, a gente treinou isso, ele começou a entregar mais agilidade, a não dar tanta bola para alguns comentários que às vezes ele escutava. E não era assim comentários assim falando mal dele. Não, eram comentários sobre o próprio trabalho mesmo, sabe? Comentários do tipo: ai, pra quê? Ai, tô cansado. Ai, que saco. Reclamações. As pessoas têm o hábito terrível de dentro da empresa ficar reclamando pelos cantos. E reclama de um, reclama de outro, reclama da comida do refeitório, reclama do banheiro, reclama do benefício, reclama do salário. Gente, aquilo que tu focar vai expandir. Se tu começar a olhar para esses pontos, é a mesma lógica que tu usa para as tuas características, para os teus pontos fortes, para os teus pontos fracos. Se tu ficar focando nas questões que não estão tão boas dentro da empresa, é isso que tu vai enxergar. E às vezes uma coisa que nem estava tão ruim assim começa a ficar terrível de tanto que tu começa a olhar para isso. Então assim, eu não tô dizendo aqui para ninguém não querer melhor para si
e querer evoluir e querer que a empresa seja melhor. Não é isso. Porém, se eu ficar só olhando para isso, eu não vou conseguir pensar em alternativas, estratégias e outras coisas que eu posso pensar. Eu costumo dizer o seguinte, né? E aliás, não sou só eu que digo, vários especialistas falam. Criatividade é repertório. Então eu tenho que ter um repertório. Repertório de quê? De coisas ligadas àquilo que eu quero. Então, se eu não quero coisa ruim, por que eu vou ficar olhando para as coisas ruins? Simples. É algo que eu posso melhorar? É algo que eu posso contribuir de ser diferente? Beleza. Se não, não vai adiantar. Muitas vezes as pessoas chegam pra mim e falam, né, dentro da mentoria: Bah, Thalita, eu me sinto às vezes desconfortável, porque às vezes eu vou tomar um café e as pessoas estão lá falando mal de, sei lá, uma situação dentro da empresa. O que eu digo para as pessoas, e eu vou dizer aqui para você também, que tá nessa aula, que é uma aula de presente para você. Eu tô dando de presente aquilo que eu trago dentro das mentorias individuais. Sai desse lugar. Não fica nesse lugar. Se esse grupo está falando coisas ruins a respeito do seu ambiente de trabalho, isso vai ficar gravado dentro de você, isso vai te influenciar quando você estiver fazendo um relatório ou quando você estiver fazendo um trabalho, seja qual seja o seu trabalho, e que você já estiver um pouquinho com a energia um pouco mais baixa ou estiver desmotivado, o que vai vir na sua mente? O que o seu inconsciente vai trazer? Aquele ponto da fofoca daquele momento do café. Então, saia desse ambiente, não interaja e não alimente esse tipo de comportamento, tá? Porque é muito tentador pra gente focar nisso, é muito tentador pra gente falar sobre isso. A gente quer fazer parte de um grupo, né? A gente gosta de fazer parte de grupo. O ser humano tem essa questão do pertencimento, a gente gosta de pertencer. E aí, pra pertencer àquele grupo dos fofoqueiros, a gente acaba fazendo fofoca. Então, fuja disso. Isso não agrega pra sua vida e muito menos pra você ser promovida e se realizar profissionalmente. Você vai estar focando em coisas ruins. E é o que aconteceu com o Laures, tá? O Laures começou a fazer muito bem o tema de casa dele. Ele começou a se olhar, olhou para os seus valores, entendeu seus padrões de autossabotagem. E aí, o que aconteceu? O mercado viu o cara, entendeu? O mercado viu o Laures entregando muito lá e pegou ele. Ele começou a ganhar 3 vezes o salário dele, que ele já ganhava muito bem como engenheiro. Ele saiu dessa empresa, foi para uma outra mais perto de casa, ganhando 3 vezes mais, tá? Então, e aí, por último, só para encerrar as histórias, que eu adoro as minhas histórias de sucesso, né? O caso do Alexandre. O Alexandre, ele ficou 4 anos trabalhando no exterior. Ele foi pro exterior, vou treinar meu inglês, vou me arriscar. E ele foi, sem formação. Ele tinha acho que ele tem um curso técnico, se eu não me engano, mas ele estava estudando engenharia. Ele foi, e ele voltou pro Brasil numa vibe de: eu quero voltar à vida que eu tinha antes de ir pro exterior. Então ele veio muito com essa energia, assim. E ele tentou de todas as formas voltar para a empresa que ele estava trabalhando. Gente, ele fez de tudo, tá? Falou com ex-colegas, falou com ex-chefe, olhou o LinkedIn, fez tudo que era possível. E nada da empresa chamar ele de volta. Aí, o que ele fez? Precisando trabalhar, né? Porque ele tinha voltado sem trabalho, enfim. Ele foi trabalhar numa empresa terceirizada dentro do polo petroquímico. E quando ele começou o processo comigo, eu disse pra ele: cara, tu vai fazer o melhor trabalho que tu pode fazer. Vamos lá, vamos pegar assim, ó, o que ninguém tá fazendo ainda, o que ninguém tá enxergando ainda, que se fosse, o que ninguém tá fazendo ainda, que se fosse feito, traria um resultado incrível pra tua empresa. O que é isso? E ele foi lá e viu o que não estava sendo feito, que se fosse feito, traria um resultado incrível. Dá trabalho, sim, né? Oi, Helena! Ai, eu gostei disso. Dá trabalho, sim, não foi fácil. Foi um desafio para ele, mas ele fez. O que aconteceu com ele? A empresa dos sonhos dele, né, que ele queria tudo, chamou ele, disse: cara, vem com a gente, né? Claro, porque, gente, é meio que uma questão de energia. Eu não sei se é de energia, mas eu acho que é muito mais da gente se sentir poderoso, sentir poderosa por estar entregando, que parece que a gente atrai, né? Não tem aquela coisa da sedução, quando a gente se sente muito maravilhosa, muito maravilhoso, a gente não atrai? Então, é mais ou menos isso. Quando eu me sinto muito maravilhoso, muito maravilhosa no meu lado profissional, eu acabo atraindo as empresas e as pessoas certas. E a empresa chamou ele, e nesse mesmo tempo, na verdade, ele foi visto por uma grande empresa do polo petroquímico, e aí ele pôde escolher
onde ele ia trabalhar, e adivinha o que ele escolheu? Ele escolheu por essa empresa maior, que estava valorizando o passe dele por conta... E tudo foi por conta desses resultados que ele entregou lá. Então, gente... nossa, tem muitos exemplos aqui. Tem o exemplo do Vitor, né? Dias que eu posso contar também, mas enfim... eu sei bem o que todas essas pessoas sentiram quando elas me procuraram para fazer a mentoria. Por quê, gente? Porque quando a gente tá nesse processo de carreira, muitas vezes a gente se sente solitário, a gente não tem com quem conversar, a gente não tem com quem trocar uma ideia. A gente não tem, muitas vezes, dentro da empresa, não tem um mentor com um tempo para se dedicar, para te ajudar, para te ensinar, para te orientar. Então, o trabalho de uma mentoria de carreira é muito mais do que orientar, é muito mais do que dizer o que tem que ser feito, tem muita conexão com escuta. Deixa eu te escutar, deixa eu entender o que está acontecendo e deixa eu te fazer algumas perguntas para tu pensar se o que eu estou pensando tem sentido. Então, é muito uma troca de ideias, né? Claro que o papel da mentora é um papel de professora, praticamente, que é uma coisa que eu faço há 17 anos, né? Eu sou professora há 17 anos. É um trabalho professoral também, mas é um trabalho que vai além disso, porque tem muita experiência. Muitos professores não têm experiência de mercado, ficaram só na academia, pesquisando, tá tudo certo, tá? Faz parte também. Mas tem essa experiência de coisas que a gente vê e de coisas que a gente viveu. Então, eu vivi muita coisa. Eu acho que a maioria das pessoas conhece a minha história, né? Eu trabalhava das 7 às 23 horas, casada, com filhos. Não tinha essa pretensão de ter família. Na verdade, meu objetivo de carreira lá no início da minha vida profissional era chegar a gerente de RH. Me imaginava super executiva, viajando, aquela coisa toda. E vivi tudo isso, mas quando a vida me presenteou com os meus filhos, eu percebi que estava faltando. Tinha uma coisa errada, né? Tinha uma coisa errada. E essa vida intensa das 7 às 23 horas estava me cansando muito. E eu estava trabalhando numa empresa que tinha tudo a ver com os meus valores. Era uma empresa que entregava aquilo que eu acreditava. Eu me sentia em casa, eu era valorizada, eu era gerente de recursos humanos, eu tinha a oportunidade de viajar por todo o Brasil. Eu tinha muito respeito, ainda tenho, me dou super bem com o pessoal lá. E tava super feliz, porque eu podia dar minhas aulas, tipo, sair no meio da tarde para dar uma aula, depois eu voltava para a empresa. Era uma vida muito tranquila nesse sentido, assim, então eu tinha muita liberdade. O que aconteceu, gente? Surgiu uma proposta muito legal, uma empresa referência na área de recursos humanos, que me pagou assim, eu não posso nem dizer que foi o triplo, foi muito mais que o triplo, era muito dinheiro. E eu fui trabalhar nessa empresa, sendo professora também. E aí, o que eu encontrei lá? Eu encontrei uma empresa passando por um processo de transição com espelhos, muitos espelhos, porque eu me enxergava em muitas pessoas, mas eu não enxergava só a minha luz, eu também enxerguei a minha sombra. Então, gente, pensando aqui de primeira, mais uma dica assim pra ti. Aquilo que te incomoda no outro tá em ti, mas não quer dizer que exatamente aquilo tá em ti, tá? Por exemplo, sei lá, tem um colega que é lerdo, tá? Eu tenho um colega que é muito devagar, aquilo me incomoda e eu sou mais rápida, eu quero agir e a pessoa não anda. Na verdade, não é que tu seja lerda, mas aquele coleguinha lá que tu julga que seja lerdo, ele tá pra te ensinar que tu tem que ser mais serena, tu tem que ser mais calma, porque isso talvez é o que esteja te faltando. Então assim, gente, o que eu tive de aprendizado em 1 ano e meio, eu não vou focar nisso aqui, mas o que eu quero te dizer, observa as pessoas que estão na tua volta dentro da tua organização. Teu gestor, teu colega, as pessoas que de certa forma a atitude delas te incomoda. Ali tem muito ensinamento e tem muita coisa pra gente aprender, pra gente entender, beleza, então tá, o que essa pessoa tá me ensinando? Nesse caso da lerdeza, que eu preciso ser mais serena, né? Mas enfim, aí acabei fazendo essa mudança toda na minha vida, realmente decidi, aceitei aquilo que eu queria e percebi que dinheiro não é a coisa mais importante do mundo. Thalita, mas eu quero ganhar mais! Tá tudo certo você querer ganhar mais, tá tudo certo você querer ser reconhecida financeiramente, isso vai acontecer. Mas para isso acontecer, você tem que entender que o trabalho é uma das partes da sua vida, ela não é a parte mais importante. Aliás, não existe a parte mais importante da sua vida, existem as partes que são todas importantes. Por isso que a gente vive uma eterna busca pelo equilíbrio.
Porque esse equilíbrio é o seguinte, agora, 9h38 da noite, eu tô equilibrada. 22h38 eu já não vou estar mais equilibrada. Eu não sei, porque a vida é muito dinâmica. Mas eu preciso ter consciência de qual é o meu caminho de evolução para saber se eu estou no lugar certo e para saber aquilo que eu preciso fazer para ter certeza que eu estou no lugar certo. Porque muitas vezes a gente se ilude, a gente começa, nisso que eu falei para vocês, começa a reclamar e não percebo que eu estou no lugar certo, que esse lugar está aí para me ensinar aquilo que eu preciso evoluir. A gente tá no lugar certo. Você está no lugar certo. Seu chefe te incomoda, você é injustiçado, você sofre assédio moral, você tá numa situação complicada, então percebe o que você tem que entregar ali, o que você tem que aprender, qual é a grande sacada, o que você tem que viver ali para você poder fazer a virada de chave. Tá acontecendo um assédio moral? O que você tá fazendo com isso? Você tá se lamentando ou você já fez uma denúncia? Você já foi lá no site da empresa, no contato seguro da empresa, já fez alguma denúncia? Você tá sofrendo assédio moral? Mas eu posso perder o emprego, eu posso ficar sem dinheiro, eu posso não sei o que. Sim, você pode um monte de coisa, é a vida te convidando a agir, é a vida te convidando a tomar uma ação. Você pode escolher simplesmente sair e não fazer nenhuma denúncia, beleza, você pode. Mas você pode também escolher fazer a denúncia. Mas só você sabe o que é melhor. Então, assim, a vida tá o tempo todo te convidando a tomar decisões. Quais serão as decisões que você vai tomar? Thalita, como construir essas relações de ter serenidade com as pessoas que amamos, até mesmo a esposa da gente, filhos, colegas, parceiros de negócio? Como construir é tendo consciência, tendo clareza daquilo que você veio evoluir. Então, essas pessoas, elas te ensinam aquilo que você tem que observar, aquilo que você tem que evoluir. Então, quanto mais você tiver clareza disso e mergulhar no profundo mar dessa mudança, mais aquelas características que te incomodam vão diminuir o impacto em você. Então, vamos pegar de novo esse exemplo, sei lá, vamos pegar um exemplo do reclamão, né? Então, assim, a gente convive com uma pessoa que fica reclamando. Né? O que essa pessoa, qual que seria o contrário dessa pessoa que reclama? É uma pessoa que não reclama de nada, uma pessoa que aceita tudo, né? Agora, se eu exagero nisso, nesse, olha só que feia essa pessoa que fofoca, eu não vou fofocar, eu vou fingir que eu não tô vendo e não vou dar bola pra isso. Se eu entrar nessa vibe muito de não dar bola pra aquilo que tá acontecendo, eu fico o quê? Passivo, né? Eu fico passivo. Eu já não fofoco, eu não dou bola, eu fico passivo. E aí, a passividade nos atrapalha também, né? Então, a gente precisa achar o equilíbrio aí. Quando eu vejo alguém que tá fofocando, eu preciso pensar, opa, eu tenho que estar atento ao que tá acontecendo à minha volta, mas eu não posso me deixar influenciar por isso. Mas não é de total, né? Eu não sei como é que eu fixo aqui, deixa eu ver, aqui, fixei. Fixado, Ariana. Eu não posso cair né, não achar que o mundo, ele que ele não tem um cemitério. Eu sempre lembro disso porque uma vez eu fiz uma pós-graduação em dinâmica de grupo. E aí, numa dinâmica de grupo, a gente construiu cidades. E todo mundo construindo a cidade dos sonhos, com um hospital, com pracinha, com parque de diversão. E ninguém botava cemitério na tal da cidade. E cemitério faz parte da vida, né? Durkheim falava, né? Durkheim tem aquele livro maravilhoso que é... O Emile Durkheim, né? Tem aquele livro maravilhoso que é O Suicídio. A morte faz parte da vida. Então, existe a fofoca, beleza, eu não quero fazer parte disso, mas eu não posso ficar tão passivo diante das situações. Eu preciso saber, pelo menos, a realidade. Eu não vou alimentar isso, mas eu tenho que estar antenado, eu tenho que estar ciente das coisas que estão acontecendo, no sentido de saber que a fofoca faz parte. Agora, eu quero fazer parte daquele grupo, é outra história, entendeu? Mas eu preciso ser assertivo, eu preciso estar atento. Gente, é um eterno jogo. A gente tá jogando, cada um de nós joga o seu jogo. E a gente tem a doce ilusão que a outra pessoa está jogando o nosso jogo. A gente quer que a outra pessoa jogue o nosso jogo, mas a outra pessoa está jogando as regras dela. Entende? A gente tem que cuidar da gente. Então, eu tenho que cuidar de mim e você tem que cuidar de você. Você tem que ter consciência daquilo que você tem que evoluir. E não venha querer ensinar o outro, ensinar a dizer pra ele, você tem que evoluir nisso. Não entre nessa pretensão. Até dentro do próprio processo de mentoria, isso é uma construção que a gente faz em conjunto. Porque não dá pra eu chegar... Claro que às vezes eu saco logo qual é que é da situação,
Mas eu não posso dizer, olha, eu tenho que melhorar isso. Isso é uma construção, porque se não vir da pessoa, não vai ser genuíno e a diferença não vai acontecer. E aí, pra te ajudar a você entender, você saber um pouquinho mais daquilo que você tem que evoluir, daquilo que você tem que melhorar, é que a gente vai falar sobre o Enneagrama, tá? Então é isso que eu quero que você faça. A gente mandou no grupo, no nosso grupo do WhatsApp. Se você não está no nosso grupo do WhatsApp, entre no nosso grupo do WhatsApp, é ali que a gente vai colocar os materiais, tá? A gente colocou o material para você fazer essa aula e já ir acompanhando pra gente começar a testar qual é o traço do Enneagrama. O Enneagrama, gente, ele é incrível. Aliás, o meu professor de psicanálise, foi aí que eu cheguei, né, a fazer psicanálise, porque foi justamente por conta desse conhecimento do Enneagrama, né? Então o Enneagrama, ele traz, assim, muitas informações sobre o nosso comportamento. E a gente já pode saber que todos nós temos funcionalidades e disfuncionalidades, tá? Todos os traços. Então você não é perfeito, você não é perfeita, você sim tem gaps, mas esses gaps só você sabe o que você tem que evoluir. E no fundo, o que a gente quer é ser aceito, é ter amor, é ser amado, é ter amparo. No fundo, é isso que a gente busca, inclusive no trabalho. Então, uma demissão, na verdade, ela é muito mais profunda do que simplesmente eu vou ficar sem dinheiro no final do mês, tá? Ela mexe com a necessidade intrínseca do ser humano de ser amado, amparado e valorizado, tá? Então, os padrões do Enneagrama, a gente trabalha com 9 padrões do Enneagrama, e eles na verdade, são mecanismos de defesa que a gente tem, que são expressos através do nosso comportamento, para a gente lidar com as frustrações e com essas necessidades de a valorização, amparo e amor que não foram atendidos na infância. Dentro da mentoria, eu sempre digo assim, a mentoria, né, um processo de mentoria, ele não é uma terapia. Não é uma terapia, tá? A terapia a gente olha pro passado, a gente resgata muitas coisas. Mas ele é terapêutico, tá? Ele é terapêutico porque a gente acaba, a pessoa, quando ela fala, quando ela se dá conta, quando caem fichas, quando ela tem insights, quando a gente faz essas trocas, já é terapêutico. Então é um processo muito bonito nesse sentido. E claro que se você fizer uma terapia junto com o processo de mentoria, nossa, tu voa, entendeu? O Luca foi um caso. Eu tenho outros casos também, né? Não vou expor aqui porque nem todo mundo me autorizou a falar o nome. Mas pessoas, entendeu? Quando ela faz os dois, o negócio voa. E se você faz uma mentoria de carreira com uma profissional que tem formação na área psicanalítica, na psicologia, mais ainda, né? Isso sempre contribui. Então, gente, o Enneagrama é isso, tá? São os nossos mecanismos de defesa que a gente usa para lidar com essas faltas que a gente teve na infância e que todo mundo teve. Tá, já vou adiantar pra você. Mas eu faço de tudo pelo meu filho. Meu copinho da Ladybug foi que me restou hoje. Gente, todo mundo teve uma necessidade não atendida na infância, que pode ter sido uma necessidade não atendida, como pode ter sido uma interpretação de uma necessidade não atendida. Olha que louco! Por quê? Porque a criança do 0 aos 6 anos, ela não tem maturidade ainda para entender o mundo. Então ela interpreta. É interpretação o tempo todo. E essa interpretação, ela vem a partir do cuidado dos cuidadores. Cuidado dos cuidadores foi ótimo. Mas cuidado do pai, da mãe, dos cuidadores, enfim. Se ela não tem esse respaldo do pai, da mãe, dos cuidadores, aí criou uma fratura. É uma fratura existencial que vai designar a nossa crença sobre a gente mesmo. Thalita, sua louca, que loucura. Sim, tá? Todos nós acreditamos algo sobre a gente. E o Freud, né? O Freud, ele traçou aí, ele desenhou quais seriam essas fraturas, né? Então existem vários estudos. Aí muda, né? Dentro da psicologia tem vários nomes para isso, teoria dos esquemas, teoria comportamental, mas no fundo eu vou no Freud mesmo, porque atende o que eu quero dizer para vocês. Então a gente tem aí essa fratura e a gente quer, porque quer dar conta dessa fratura. Então a gente fica botando band-aid o tempo todo nessa fratura. E nós levamos essa fratura, sabe para onde? Para onde? Para o nosso trabalho. A gente leva, né? Nós somos inteiras, a gente vai tudo, né? A gente vai todinha pro trabalho. E a gente leva essas fraturas também para esse ambiente. E vocês imaginam, uma galera trabalhando junto, todo mundo cheio de fratura.
todo mundo tentando botar band-aid no seu dodói. Todo mundo querendo ser amparado, valorizado e amado. Todo mundo quer isso, né? Desde o chefe que grita, até a colega fofoqueira, até o colega que quer te passar para trás, até a coleguinha que não sabe nada. Todos estão em busca de atender essa fratura existencial que a gente fala popularmente da criança ferida. É a nossa criança ferida que tá ali presente. Então eu sempre falo, né? Eu falo muito para os meus mentorados. Eu digo, o que tu fez para alimentar a tua criança hoje? Porque se tu deixar, é a tua criança que vai falar lá no trabalho. Quando acontecer algum problema, se você não tá alimentando direito a sua criança, ela vai gritar, e ela vai espernear, e ela vai se achar injustiçada, e aí tu não vai conseguir pensar, porque daí a gente vai deixar a emoção sobrepor a razão. E aí, gente, quando a gente deixa a emoção sobrepor a razão no ambiente que é focado em resultado e que muitas vezes trata as pessoas não como pessoas, mas como coisas, a gente fica à mercê, e isso bate direto na nossa fratura, na nossa falta de amor, valor e amparo. Então a gente tem que ter muito cuidado, tá? Muito cuidado. Então eu te pergunto, o que você está fazendo para alimentar a sua criança? A minha criança se alimenta com chocolate, tá? Hashtag fica a dica. Mas se alimenta também deitar no sofá, ver uma novelinha, ver uma sessão da tarde, nem sei se tem sessão da tarde ainda, mas ela se alimenta assim. Como é que você alimenta a sua criança, tá? Então eu quero papel e caneta na mão aí, porque eu vou trazer os 9 traços de comportamento, os 9 traços do Enneagrama, para você marcar aí de 0 a 10 o quanto você se identifica com cada um desses traços. Então, existe teste, tá? Existe teste na internet para fazer isso. Eu trabalho com uma ferramenta que foi desenhada pelo meu professor de psicanálise, então é uma ferramenta que eu uso nos meus processos quando necessário. Então, assim, a gente trabalha, nesse método, a gente trabalha com tríades. Então, a gente tem a tríade do instinto, tá? Então, a tríade do instinto é a tríade das pessoas que tiveram alguma fratura. Boa noite, Bianca! A gente teve, foram crianças que tiveram alguma fratura ligada à humilhação. Então, em algum momento se sentiram humilhadas, tá? Isso é muito, muito forte, tá? Mas, gente, calma, tá? Todo mundo teve em algum momento, mas aquela que ficou mais forte é aquela que vai mostrar aí o nosso comportamento. O outro traço é o traço do sentimento. Então, são traços que fazem parte daquela tríade do sentimento. Então, na tríade do instinto, a gente tem o traço 1, 8 e 9, tá? Eu sei que é bastante informação pra você, tô gravando aqui no Zoom também, tá? Mas assim, depois eu vou explorar um pouquinho mais. Na tríade do sentimento, foram crianças que tiveram alguma fratura no abandono. Então, se em algum momento se sentiram abandonadas. Então, aí nós temos o traço 2, 3 e 4, tá? E, por fim, a gente tem a tríade do raciocínio, que foram crianças que em algum momento se sentiram traídas. Então, elas têm o traço ligado aos traços 5, 6 e 7, tá? Então, eu vou começar com um que tá na tríade do instinto, né? Que é o seguinte, o traço 1, geralmente são pessoas perfeccionistas, são muito ligadas à organização, são mais rígidas. Então, tem aquele perfil assim, que tem que fazer do seu jeito e o seu jeito é o certo, tá? É rígido consigo mesmo e também com os outros. Então, são pessoas de opiniões fortes e não são aquelas opiniões que vamos conversar sobre. Não, são opiniões fortes que são verdades absolutas, tá? Porque são mais rígidos. São pessoas extremamente voltadas para resultados, são tarefeiros, anotam tudo, são muito organizados e tem uma funcionalidade que é aquela pessoa que aquilo que ela começa, ela termina, tá? Que é o contrário do 7, por exemplo, tá? Mas eu não vou, tô dando spoiler aqui. Mas o traço 1 tem esse olhar, então, do perfeccionismo mesmo. Nunca tá bom, sabe? Se a gente for olhar por um olhar dos sabotadores, né, da autossabotagem, seria o insistente, por exemplo, quem já estudou comportamento de autossabotagem. Então, nunca tá bom. São pessoas que não gostam muito de ficar explicando coisas, tipo assim, é óbvio, as coisas são óbvias, eu não acredito que eu vou ter que te explicar isso. Esses são os tipos de comportamento do traço 1, tá? Geralmente são pessoas mais sisudas, mais fechadas,
Mas, né, como funcionalidade aí são determinados, práticos, responsáveis, porém também podem ser hostis, irritadiços e teimosos, tá? Então aí, de 0 a 10, o quanto você se identifica com o traço 1 da tríade do instinto. Continuando na tríade do instinto, a gente vai falar do 8. Eu tenho uma amigona minha que se descobriu o traço 8 e foi um choque pra ela, e eu disse, nossa, só você que não via, porque todo mundo via que ela era um traço 8, né? E é muito engraçado, porque o traço 8 é o estereótipo do chefe. Sabe aquela pessoa que gosta de mandar? Então, é o traço chefe, tá? Isso aí, tudo tem que ser do seu jeito, nunca tá bom, é óbvio, né? Eu vivo com um traço 1, e ele fala, né? Mas é óbvio. Não é óbvio, amigo. Óbvio tem que ser dito, porque não é óbvio pra todo mundo. Cada um joga o seu jogo e cada um enxerga a vida do seu jeito, tá? Lembrem sempre disso, gente. Vocês estão lá na empresa, vocês querem ser promovidos? Só pensa assim, cada um tá jogando o seu joguinho. Qual é o jogo do meu chefe? Qual é o jogo do meu coleguinha? Qual é o jogo que eu vou jogar, tá? Então, o traço 8... geralmente são pessoas que querem ganhar dinheiro, que tiveram que ganhar dinheiro para sobreviver, tá? São independentes, são objetivos e muito diretos. As coisas têm que ser do jeito deles também. São muito rápidos, são focados para ação e são pessoas que fogem de olhar para os seus sentimentos, assim, sabe? Não gostam de demonstrar fragilidade na frente das outras pessoas. São determinados, intensos, fazem tudo com muita força, impulsividade. Mas as coisas têm que ser do seu jeito, sabe? As coisas têm que ser do seu jeito, mas ele não entra na discussão. Ele só diz, do meu jeito e deu. O 8, não, ele gosta realmente, ele força amizade nesse sentido, sabe? São muito assertivos, objetivos, são realizadores, mas também são intolerantes e agressivos. E o traço 8, ele é conhecido pela iniciativa. Se o traço 1 é o olhar da organização, o traço 8 é o da iniciativa. Então, aqui a gente... imagina, se a gente pega uma pessoa que é de Áries aqui, com traço 8. Eu não tenho traço 8, tá, gente? Só pra acalmar vocês, né? Porque eu sou de Áries. Não tenho traço 8, né? Meu traço 8 não é muito forte, não. Mas, ok. De 0 a 10, quanto você se identificou aí com o traço 8, que gosta de controlar as coisas, tá? Para finalizar a tríade do instinto, a gente vai falar do traço 9. O traço 9 é um traço bem interessante, eu ando estudando muito sobre ele, porque ele traz, assim, aquele perfil da pessoa que não gosta de se expor, que não gosta de brigar, que não gosta de discutir, que acaba sendo visto como uma pessoa que gosta de mediar os conflitos e gosta de ser pacificador. Isso pode ser bom em determinada situação, mas também pode ser extremamente negativo, porque são aquelas pessoas que estão sendo passadas para trás e estão deixando serem passadas para trás. Sabe aquela coisa assim? Hoje eu vi um exemplo de um cliente meu que eu achei muito legal. Ele disse que ele foi comprar... Pode sim, Karen. Só que nesse caso do 1 e do 8, eles estão na mesma tríade, tá? Estão na mesma tríade. Então, geralmente... Tu enxerga essas diferenças nas tríades, nos traços das tríades, tá? Legal, aí, Claudinha. Ele foi comprar um soro pra filha dele. Olha que legal, gente. Esse é o típico. Eu até nem... acho que eu nem vou fazer esse teste com ele, porque eu já meio que cheguei à conclusão. Ele foi comprar o soro era R$6, tá? E aí ele viu uns chocolatinhos pra vender no caixa. E ele pegou 2 chocolatinhos pra levar pra filha dele. Quando ele foi pagar, o caixa disse, deu R$21. Dele, opa, como assim? Deu R$21 se o soro é 6. Aí que o caixa olhou pra ele, realmente esses chocolatinhos são bem caros. E ele devolveu os chocolatinhos, mas ele me disse que ele só devolveu os chocolatinhos porque o caixa fez aquela cara, sabe, de tipo, é caro mesmo. Meio que de empatia, assim. Porque se fosse outra situação, ele ia dizer assim, passa o cartão, entendeu? Ele ia ficar com vergonha de devolver o chocolate. Olha que louco, gente. Esse é o 9, entendeu? Ai, tô pisando aqui no negócio. Esse é o típico traço 9. Então, assim, ó, nega as coisas, nega tá sentindo raiva, é aquela pessoa do tanto faz. Deixa aí, eu pago mesmo, já pago isso, né? Foge do conflito, quer paz, quer tranquilidade. E aí tem um lado que é positivo, né? Que são ótimos ouvintes, falam coisas positivas, são boas de conversar. Por quê? Porque acolhem, inclusive quando estão sendo passados para trás, né? Então são flexíveis, são mediadores, porém acabam sendo apáticos, não sabem exatamente aquilo que querem, são inseguros e falta mesmo uma direção.
tá? Falta alguém que dê um empurrão e diga vai por aqui, tá? Então, o quanto de 0 a 10 você se identifica com o traço 9. O traço 9 é o traço da mediação. E eles têm um medo muito grande de perder o vínculo com as outras pessoas. E por isso que eles dizem sim quando deveriam estar dizendo não, tá? Olha que louco. Na tríade do sentimento, a gente vai começar falando do traço 2, que é o traço da prestatividade. É aquela pessoa também que diz sim, querendo dizer não, e que busca ter atenção. Então, o que faltou provavelmente lá? Óbvio, né? Faltou lá na infância. Foi se sentiu abandonado. Então, faz tudo para ser amado, para ser amada, para ter atenção. Tem dificuldade de dizer não, quer ser útil, quer ser amado, precisa se sentir útil para se sentir validado naquilo que faz, sabe? Aquela coisa assim, você foi muito bem, reconhecimento. As pessoas que buscam muito reconhecimento e atrelam o seu valor a isso, tá? Não gostam de ficar sozinhos, são carentes mesmo, né? E aquela coisa assim, eu vou ganhar amor se eu servir. Eu só vou ser amado se eu for útil. Isso é tão perigoso, né? Mas é isso que acaba fazendo. Inclusive, alguns abusadores se aproveitam disso, da boa vontade da pessoa. Mas quanto maior esse vazio interno de sentimento de abandono, mais o traço 2 faz pelo outro, mais se doa, sabe? Então, assim, também o traço 2 são ótimos comunicadores, são aquela pessoa que sempre dá um jeito, aquela pessoa que sempre abraça tudo. Então, por quê? Porque tem dificuldade de dizer não, né? Mas aí, o que acontece, né? Acaba criando dependentes e acaba também ficando dependente da visão do outro, da aprovação do outro, né? São carismáticos, né? Porque estão sempre dizendo sim para todo mundo, né? São dispostos, porém são apegados, né? Exigem atenção e acabam até, às vezes, incriminando, sabe? Aquela coisa de, como assim tu não vai fazer por mim? Eu fiz por ti, tu tem que fazer por mim também. Então, é dependência e codependência aí bastante forte, tá? Então, de 0 a 10, o quanto você se identifica com o traço 2? E tudo isso está presente nas empresas, gente. A gente encontra todos esses traços aí, caminhando. Vamos embora. Traço 3, o traço da notoriedade. Esse traço, ele é abominado por muita gente. Então, esse traço é só material, esse traço é só money, é só dinheiro. Mas ainda bem que a gente tem o traço 3, tá? Porque é o traço 3 que faz a gente correr atrás de dinheiro. A gente tem que pagar conta. A gente vive no mundo do dinheiro. E dinheiro é energia, é a nossa energia. Então, qual é a energia que você coloca no dinheiro? Então, assim, o traço 3 são competitivos, querem ter dinheiro, mas não basta ter dinheiro, eu tenho que mostrar que eu tenho dinheiro, tá? Não basta ter dinheiro, tem que mostrar. Então, tem que ter carrão, casão, telefonão, sabe? Tem que ter tudo do bom, do melhor, porque quer mesmo que as outras pessoas enxerguem que o 3 é assim, eu quero que as pessoas enxerguem que eu tenho sucesso e pra isso eu vou ter o carrão, eu vou fazer, vou ostentar mesmo, nesse sentido de ostentação, tá? São ótimos vendedores, gostam de fazer... Boa noite, Patrícia! Que show! São ótimos vendedores, tá? Tem dentro deles essa energia. Por quê? Porque eles não dependem dos outros para fazer acontecer. Então, são ótimos empreendedores também. São pessoas que vão e fazem, sabe? Não ficam dependendo dos outros para a coisa acontecer. Muitas vezes ignoram seus sentimentos em relação às pessoas. Claro, a gente está tão focado em mostrar que tem, que acaba esquecendo de olhar para o ser. É tanto olhar para o ter que acaba esquecendo de olhar para o ser, né? E aí, esse ser não é só em relação às outras pessoas, mas também em relação a si mesmos. Acabam não olhando para os seus próprios sentimentos. Por quê? Porque não quer se angustiar, né? Porque o que eu vou fazer com isso? O que eu vou fazer com esse sentimento? Eu nem sabe o que eu vou fazer, né? E aí, por isso, né? Acabam não mostrando a sua vulnerabilidade, não mostram aquilo que estão sentindo, não mostram suas emoções, né? Só que assim, ó, por trás dessa máscara toda de carrão, casão e tudo tem uma baixa autoestima, tá? Tem uma baixa autoestima aí, porque eu já falei pra vocês, né? É o traço do abandono. Então eu tenho que mostrar que eu sou muito bom pra que as pessoas não me abandonem. É mais ou menos esse sentido. Como funcionalidade, são flexíveis, focados, motivadores, mas como disfuncionalidade, a gente tem aí a questão da manipulação,
baixa autoestima e também o frenético, ser frenético, quero entregar. Então, quanto de 0 a 10 você se identifica aí com o traço 3? O traço 4 é o traço da paz e do amor, do sentimento, sabe, da coisa assim, da introspecção. É muito legal, assim, porque eu acho que eu tenho um traço 4 em casa e o traço 4, meu traço 4 é o mais baixo de todos, assim, é muito interessante isso. Mas são pessoas sensíveis, românticas, introspectivas, gostam de se conectar com a natureza, são sensíveis, sabe, são artistas, aquela coisa do artístico, né? Sentem as pessoas, mas são tímidas também, né? Tem muitas fantasias e tem um medo muito grande de não se sentir quisto, de não se sentir importante, tá? São pessoas que se comparam muito. Então, assim, aí é sacanagem, né? Se a gente se comparar, é sacanagem. Porque daí tu te compara e tu esquece de olhar pros teus pontos fortes, tu esquece de olhar pras coisas boas que tu tem. É legal a gente modelar, tá? Uma coisa que eu falo pros meus clientes: modela, escolhe 5 pessoas pra tu modelar, 5 pessoas que tu acredita que sejam e que estão acima, que estão à frente, que já conquistaram coisas que você quer. Não vai modelar gente que não conseguiu ainda, sabe? Tem que modelar quem tá na frente, mas não fica se comparando com outros, se possível nem olha, entendeu? Mas são pessoas que ficam pensando assim: ai, quando eu me aposentar, quando eu for morar na praia, quando eu virar hippie, sei lá, entendeu? Fico nessa vibe assim de quando isso acontecer, quando, não, o quando é agora. Acho que é por isso que eu não tenho muito do 4, assim, um 4 é meu menor. Porque o meu negócio é agora, gente, não é o que foi, não é o que vai ser, entendeu? É agora, porque o que vai ser fruto daquilo que eu fizer agora, tá? Pra mim, isso é um mantra que eu tenho, assim. E acabam, claro, por conta dessa emoção toda, né? Sendo estáveis emocionalmente, às vezes se colocam na posição de vítima, tá? Então, assim, o mundo não me ajuda, então, né? Hoje eu dei uma Ariana, eu disse: eu não vou mais fazer, né, Ariana? Foi muito 4 hoje. Mas é que bateu mesmo. A Ariana me entende. Como funcionalidade, são extremamente criativos, detalhistas, sensíveis, né? Mas, como disfuncionalidade, acabam sendo críticos, deprimidos e trágicos. Ó céus, ó vida, o que será de mim, tá? Vamos sair dessa vibe aí, mas tem a questão boa da criatividade, do detalhismo, da sensibilidade. De 0 a 10, o quanto você se enxerga na tríade do sentimento, o traço 4. O traço 4, ele é o traço da sensibilidade. Lindo, né? E pro último, na última tríade, a tríade do raciocínio, que o pessoal que busca segurança, que pensa muito. Geralmente esses traços não são os traços que buscam mentoria de carreira, tá? Com exceção do 7. Não, do 6, o 6 e o 7 buscam. Agora o 5, dificilmente. O traço 5 é aquele que tá sempre, será? Tá sempre criticando o outro. Mas deixa eu contar um segredo pra vocês, tá? Até eu vou contar meio baixinho assim pra ninguém ouvir, tá? À medida que eu julgo, eu sou julgada. Então, se eu fico gastando meu tempo julgando, eu também serei julgada. É tipo uma lei do universo, assim, lei do dar e receber, sabe? Não sei, devia estar na Bíblia isso, porque, gente, é muito louco e é muito real. Eu julgo e eu sou julgada. Então, quanto mais tu julgar de forma positiva, então quanto mais tu olhar os pontos positivos do outro, mais isso vai ser visto. Isso, inclusive, tu vai treinar contigo, tu vai acabar vendo muito mais teu lado positivo. Então, assim, o traço 5 tem que cuidar isso, entendeu? Porque para de ficar olhando tanto pra fora e olha pra dentro. Mas são pessoas assim, ó, que fica o tempo todo buscando provar que são capazes, mas eles buscam mostrar que são capazes por conta do seu intelecto. Então, assim, porque eu sou estudioso, eu sou estudiosa, eu sou intelectual, eu leio, eu estudo, né? Eu escutei de uma cliente que ela falou assim pra mim, eu provoquei ela, eu disse assim, vamos lá, vamos fazer umas recomendações no LinkedIn, eu disse pra ela, porque isso também é estratégia de promoção, tá, gente? Pra ser promovido, a gente tem que olhar tudo. A gente olha tudo. Currículo, LinkedIn, tudo. E aí eu falei, vamos fazer umas recomendações lá no LinkedIn? Né? Ela tinha 9, eu acho, recomendações, eu não tinha feito nenhuma. E a etiqueta manda que a gente, né, a gente recebe, a gente dá, e pra gente receber, a gente tem que dar também.
E aí ela disse assim, mas eu prefiro números, eu não sou muito boa de escrever, né? Então vai aprender a escrever, né? Porque tem que sim, faz parte do processo. Então, assim, são pessoas muito, muito voltadas para o intelecto, para o estudo, né? E são pessoas, assim, que evitam olhar para os seus sentimentos também, tá? Porque não acreditam nisso. Elas explicam a vida, o mundo, por meio da sua racionalidade. Retém impulso. São pessoas que seguram o ímpeto. Então, são pessoas que pensam muito antes de falar, que pensam muito antes de agir, não fazem nada fora do script. Então, impulso, não. E aí, qual é o lado bom disso, né? Por exemplo, é o perfil, é o estereótipo do cientista, que precisa aprofundar, precisa criticar, né? Precisam realmente ter certeza que estão falando, que estão fazendo. Então, beleza, tem a parte boa também. Então, porque são extremamente analíticos, especialistas, ponderados antes de tomar uma ação, mas, né, tem a disfuncionalidade, é ser calculista, ser distante e ser frio, né? Tá faltando calor, tá faltando um 4 aí nesse 5, né? Então, de 0 a 10, o quanto você se enxerga nessa tríade, né, nesse perfil. Gente, traço 6. O traço 6 é o da vigilância. O traço 6 o nome mesmo é essa, tá? Vigilância. Qual é o maior medo do traço 6? É de não ter orientação, de ficar perdido. Aí tu imagina, tá? Um 6 e um 9 aí junto. Ô, gente, vamos dar coraçãozinho aí. A pessoa que gosta de coraçãozinho, né? Dê coraçãozinho aí pra Thalita. Pra mim, por favor. Eu gosto de coraçãozinho assim. Por favor, dê coraçãozinho. Tava vendo que parou os coraçãozinhos, né? Vamos dar coraçãozinho aí pra mim. E aí, gente, o traço 6 é o traço, então, da vigilância. O traço da vigilância é aquela pessoa, assim, que tá sempre pensando de onde que vai vir o problema, sabe? Tá sempre pensando assim, não pode, tá tudo bem. Não, peraí, tu tá fazendo isso por mim, o que tu quer em troca? É desconfiado, inseguro, sabe? E assim, mas por conta disso, né, tem um lado bom. Tem um lado bom que tem plano B, sabe? Outro dia eu tava fazendo uma sessão com uma cliente e ela ia ter uma reunião com um funcionário dela, ela fica na base da Alemanha, ela trabalha na Alemanha e ela tem um funcionário dela que eu acho que é da China. E aí ela disse assim, meu Deus, eu preciso que o meu funcionário, ele aceite esse novo processo e ele faça as coisas acontecerem. E aí ela começou, e eu não tô dormindo porque eu só tô pensando que se der errado, o que eu vou fazer, tá? Aí foi muito engraçado, porque eu disse, entendi, tu não tá dormindo porque tu tá pensando que se ele disser que não, o que tu vai fazer? Tá, e qual é o que tu vai fazer se ele disser não? Qual é o plano B? E ela assim, eu não tenho plano B. Então, minha amiga, vai dormir, entendeu? Porque se tu não tem plano B, não adianta. Então, assim, ela não é uma precavida, tá? Ela não pensou no plano B. Porque assim, então ok, beleza. O que pode dar errado? Eu vou pensar o que pode dar errado. Obrigada, Arlete, obrigada, Dilson. O que pode dar errado? Eu penso no que pode dar errado, eu já penso numa estratégia, né? Tem que pensar no plano B, e ela não pensou no plano B. Então, daí ela, depois do outro dia, ela mandou mensagem, porque daí a Alemanha, os horários, tipo, eu atendo ela às 7 da noite dela lá, e pra mim aqui são 2 da tarde, né? 3 da tarde, eu não lembro. E aí, no outro dia, ela mandou uma mensagem e disse assim, nossa, eu dormi como bebê e nem precisei tomar remédio. Porque daí, claro, ela viu que não tinha que fazer, não tinha plano B, entendeu? Então só tinha o plano A e é o plano A ou é o plano A, entendeu? Isso. Então, assim, o traço 6 tem aquele olhar desconfiado, sabe? Fica duvidando de tudo que foi dito. Elege algumas pessoas pra confiar. Então, tem aquelas pessoas ali do seu núcleo que ela confia, sabe? E muitas vezes, pra tomar uma decisão, ela tem que conversar com 500 mil pessoas antes pra tomar decisão. Mas, porém, né? São agregadores, são leais, são apegados. Então, são pessoas boas a gente ter perto. Porém, acabam sendo mais rígidos e moralistas, porque eles sempre estão pensando o que pode dar errado. Então, de 0 a 6, como é que você tá aí? E pra finalizar, o meu traço, um dos meus traços mais altos, que é o traço da criatividade. Então, o traço da criatividade, gente, ele assim, o medo do traço 7, né, é se sentir privado, tá? Sabe aquela coisa assim, tá? Gente, como assim? Vou mexer no Instagram e vejo que tá todo mundo numa festa. Como assim não me convidaram pra festa? É o terror, o traço 7. É sentir que não foi incluído no negócio. É ficar de fora do grupo do WhatsApp, entendeu? Ele quer estar dentro de todos os Paranauê. E aí a gente consegue perceber na empresa, né, quem são esses tipos. É aquela pessoa que tá em todas, quer fazer tudo, sabe?
E aí faz tudo e acaba não fazendo nada, tá? Então vamos lá. O traço 7 são as pessoas da criatividade, são entusiastas e têm uma visão muito positiva das coisas. E essa visão muito positiva das coisas pode acontecer de gerar uma certa angústia porque as coisas nem sempre dão certo, né? Então, assim, a vida é uma aventura pro traço 7. Tudo pode ser resolvido, tudo vai dar certo, mas não é sempre assim, né? Então acaba se fantasiando um mundo perfeito, um mundo cor-de-rosa, pra quê? Pra não ter que olhar pra emoção se algo der errado. Olha que loucura, tá? Então, assim, acaba também sendo aquelas pessoas que se enchem de atividades pra fugir de olhar pra si, tá? Eu já passei por essa fase aí, que foi quando eu vivia trabalhando das 7 às 23 horas. Eu me ocupava o tempo inteiro. Por quê? Porque eu não queria olhar para aquilo que realmente eu queria. Porque olhar para aquilo que eu queria para minha vida significava que eu ia ter que abrir mão de algumas coisas na minha vida. E eu não estava preparada emocionalmente para isso. Então, né, gente? É o traço 7 aqui, fugindo do negócio, tá? Tu ri, né, Arlete? Mas é a pessoa da viagem, da total viagem, né? Fica viajando. Mas assim, gosta do mundo, entendeu? Normalmente são pessoas alegres, gostam de brincar para descontrair. Isso no ambiente de trabalho a gente também percebe aquelas pessoas que não tem o limite da piada, sabe? Tá tudo muito sério, a pessoa vem lá numa bobagem, no meio da reunião, aquela coisa assim. Mas é um mecanismo de defesa também. Então brincar é também um mecanismo de defesa. Detesta fazer DR, não gosta, porque daí vai ter que mexer com o lado sombra, né? E o 7 gosta só do lado luz. Como é aberto, muito aberto a novas ideias, acabam mudando de ideia muito fácil também, tá? São bem-humorados, improvisadores, otimistas e como disfuncionalidade acabam ficando, nessa questão de ficar no mundo da fantasia, acabam sendo alienados, fantasiosos, utópicos. Eu tenho um caso pra contar pra vocês, de uma cliente minha, que ela é um 7 muito alto, e aí eu falei... Fulana, olha só, o traço 7 sempre acha que as coisas vão dar certo. Que no fim tudo vai dar certo. Aí ela disse assim pra mim, mas Thalita, no fim tudo vai dar certo mesmo. E ela, é a crença dela, sabe? Ela acredita que no fim tudo vai dar certo. E aí eu disse, beleza, tá? Só que isso não quer dizer que tu não tenha que planejar, que tu não tenha que te organizar, que tu não tenha que ver recursos, o que pode dar certo. Plano B, né? Diz pra ela. Então, não dá pra gente ficar no mundo só da fantasia. Então, de 0 a 10, o quanto você se enxerga aí. E aí, gente, se vocês observarem no material de vocês, a gente tem o caminho de evolução de cada um dos traços. Então, o traço 1, o que ele tem que fazer? Ele tem que olhar pro 7. Não é à toa que eu sou casada com 1, né, gente? Porque eu sou um 7. Eu tenho o traço 7, ele tem o traço 1, a gente combina. Porque eu aprendo com ele e ele aprende comigo. Traço 2, tem que olhar para quê? Pro traço 4. Desculpa. Tem que buscar as funcionalidades do traço 4. O traço 3, quando ele tá naquele ritmo frenético, doido dele, ele tem que fazer o quê? Ele tem que buscar olhar para as funcionalidades do traço 6. O traço 4, quando ele tá na disfuncionalidade do seu traço 4, ele tem que olhar para a funcionalidade do traço 1. O traço 5 para o traço 8, o traço 7 para o traço 5. Então, ali naquele material, você consegue ver direitinho o que você tem que fazer para evoluir nesses pontos de disfuncionalidades, que são os pontos das sombras. Então, assim, vamos pegar o exemplo aqui do traço, da disfuncionalidade do traço 6, que é o moralismo e a rigidez. Quando eu tô disfuncional, e aí, gente, eu posso estar de manhã... Eu acordei super funcional, tá? Eu tô super... a coisa tá super andando pra mim, tô super de boa, tá? A vida tá maravilhosa, eu tô no meu momento luz, momento zen. Aí eu dobro a esquina, um carro se atravessa na minha frente. Pronto, já fui pro meu lado sombra, entendeu? Porque eu sou humana. Você é humano. Então, quando acontece assim, tu tá bem, e aí acontece alguma coisa que te tira do prumo... Bem-vinda! Você é a gente, entendeu? Só que daí o que você tem tempo? Fui pro meu lado sombra. Qual é o meu lado sombra? Eu xingo, eu grito, eu fico mal-humorada. O que eu tenho que fazer? Né? Então vamos pegar o traço 6 aqui. Se eu sei que eu tenho um traço 6 alto, eu acabo ficando mais rígida quando eu tô na minha sombra. Pra eu ir pra luz, eu tenho que trazer o quê? Calma, flexibilidade,
mediação, pacificação, entende? Então uma coisa fecha na outra, a gente já tem a solução, a gente tem o problema e a solução aqui, entendeu? Na semana você promovida e realizada, eu te dou o problema e eu também te dou a solução, tá? Então entra lá no grupo, se você não tá no grupo lá, pega esse material para você estudar e se desenvolver aí nesses pontos de crescimento. Gente, o Enneagrama, ele é muito mais que isso, tá? Ele é muito mais do que a gente pensar na solução, tá? Mas é uma ferramenta de autoconhecimento e nos ajuda muito no sentido desse remedinho, né? Por exemplo, quando eu tô enlouquecida no meu lado 7, que eu começo a ficar fantasiando as coisas e pensando que tudo vai dar certo se eu não fiz um plano, porque isso acontece, né? Eu tenho certeza que acontece com você. Eu vou ser promovida sem ter feito um plano. Normalmente as pessoas pensam isso. Não, a coisa vai acontecer, entendeu? Porque eu sou muito boa naquilo que eu faço. Né? Não pensa nos problemas que podem acontecer. Quando eu fico nessa vibe, eu começo, opa, eu preciso analisar mais, eu preciso ser mais detalhista, eu preciso ponderar mais, preciso pensar mais. Então, remédio e solução, entendeu? Aqui não tem história, é isso que a gente acaba atrapalhando. E, gente, a aula de amanhã, tá? Já não vou ficar dando spoiler aqui, mas a aula de amanhã também a gente vai falar sobre questões de autoconhecimento, porque pra eu ter estratégias para ser promovida, eu preciso me conhecer. Só me conhecendo que eu vou conhecer o outro. É incrível isso. Mas eu não posso inferir sobre o outro se eu não fiz esse caminho comigo. Eu só vou com o outro até onde eu fui comigo. Então, para eu saber as estratégias que eu tenho que desenhar na empresa que eu estou com aquelas pessoas, eu preciso conhecer como aquelas pessoas funcionam, eu preciso entender o jogo daquelas pessoas. E para eu entender o jogo das outras pessoas, eu preciso entender o meu jogo. Então, assim, a gente vai fazer... Hoje eu entreguei essa aula de Enneagrama, mas a gente vai ter outra aula nesse sentido, tá? Então, assim, na aula de quinta, é uma aula muito especial. Já vou dando spoiler aqui, né? Porque amanhã é quarta-feira, dia do sofá. Esteja na aula, mas na aula de quinta... Ela é muito especial, é muito importante pra você, é um presente que eu vou dar de verdade pra você, né? E também o resultado do concurso aí vai acontecer, a gente, né, tem que estar presente em todas as aulas. Então no dia 11 a gente vai ter uma aula tira dúvidas também, né? Sobre todos os testes, sobre tudo que a gente viu. E entra lá no nosso grupo do WhatsApp, entra no link que tá na minha bio, acessa esse link que tá na minha bio e te inscreve na Semana Você Promovida pra você ter acesso a todo esse material aí. Tá, gente? Vai ter essa aula tira dúvidas, mas se vocês quiserem me perguntar alguma coisa aí, tirar dúvidas sobre o Enneagrama, tô aí à disposição, tá? Eu tenho certeza que você sabendo, você já conhecendo um pouco da sua tríade, né? Do seu perfil, do seu traço de comportamento, fica mais fácil você entender. Realmente, olha só, às vezes eu viajo na batatinha, ou às vezes eu fico muito rígida, né? E aí, o que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer para não ficar tão rígida? Gente, tudo que é o extremo não rola, entendeu? Toda vez que a gente vai pro extremo, a gente acaba nos sabotando, a gente acaba se boicotando. Então vamos buscar o equilíbrio. Eu sei que é algo... vamos ver tirar foto, né? Então eu tirar foto. Adorei, Ariana, que tu lembrou disso. Eu fico com uma sombra aqui. Tirar foto, colocar print lá pra concorrer, né? Não tá funcionando aqui, funcionou. E aí quando a gente consegue perceber, né, como a gente funciona, fica muito mais fácil da gente perceber como o outro funciona também. E também a gente vai exercitando a empatia nesse processo, né? Porque a partir do momento que, poxa vida, eu percebo que eu tenho minhas sombras, eu tenho que dar o direito do outro ter as sombras dele também. Eu tenho que dar o direito do outro errar, porque eu erro também. A gente começa a exercitar a nossa humanidade nessa empatia. E, galera, vamos combinar, né? Tem muita empresa por aí tratando pessoas como coisas. Não vamos entrar nessa vibe. A gente não pode tratar as pessoas como coisas. Pessoas são pessoas. Tem sentimento, tem emoção. E a gente tem que usar tudo isso a nosso favor na hora de montar a estratégia para ser promovida. E a gente tem que jogar o jogo do outro se a gente quer ser promovido. Não existe uma fórmula, mas existe estratégia. E essa estratégia, ela pode ser desenhada a 4 mãos, mas ela pode ser desenhada também a partir desse autoconhecimento que você tá vivendo aí nessa semana, você promovida e realizada. Porque realmente o objetivo da nossa vida é a gente se realizar na nossa vida, e a área profissional é apenas uma parte. Nós não somos uma pizza, tá?
Bem que eu queria que fosse, que tá me dando fome agora. Mas a gente não é uma pizza, tá? Somos um ser integral aí. Tá bom, gente? Então, amanhã, 21 horas, estaremos aqui. Não sei se a gente vai pro YouTube, não sei, vou conversar com a Ariana depois, né? Porque deu problema. Mas com certeza no Instagram a gente vai estar, nem que seja pra chamar você pra ir pro YouTube. Tá bom? Um beijo, uma boa noite e nos falamos lá no grupo. Até mais!